E eu costumo dividir a fisiologia do envelhecimento em 4 itens importantes, né, que estão associados, primeiro, à sarcopenia, né, e a gente vai falar bastante de sarcopenia daqui em diante. Depois, a gente vai falar um pouco de perda de força e potência, perda de equilíbrio e perda de capacidade aeróbia. Tá? A sarcopenia é um processo de redução de massa muscular que é extremamente significativo. Vocês conseguem ver aí na imagem de vocês, aqui na imagem de cima, nós temos um adulto fisicamente ativo de 21 anos. E na imagem de baixo, nós temos um idoso de 63 anos. Olha, a parte branca é exatamente gordura. E olha a quantidade de gordura que nós temos, né, no indivíduo idoso, e olha a quantidade de massa magra, né, sinalizada aqui pela cor mais escura, né, do indivíduo mais jovem. Né? A sarcopenia, tá, ela se agrava um pouco mais a partir dos 60, 65 anos, onde você começa a ter uma perda de massa muscular muito significativa. Tá? Ela é basicamente uma atrofia seletiva das fibras do tipo 2, tá? Tem menor sincronização do recrutamento de unidades motoras, e isso gera uma perda de equilíbrio e perda de flexibilidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais profundamente sobre isso agora. Bem, então o que gera a sarcopenia? Diversos fatores estão ligados à sarcopenia. Fatores hormonais, nutricionais, metabólicos, imunológicos, todos eles estão associados com a sarcopenia, fazendo com que haja uma diminuição da quantidade de unidades motoras, uma diminuição das fibras musculares ativadas, né? E isso gera, né, atrofia muscular, diminuindo massa e força muscular, e a diminuição da prática de atividades físicas leves ao longo do dia gera a sarcopenia. A sarcopenia vai gerar fraqueza e imobilidade, e isso vai gerar perda de independência, incapacidade, perda de autonomia. Tá? E entrando um pouco mais, né, falando um pouco mais do ponto de vista fisiológico, como a gente pode definir a sarcopenia? Bem, nessa figura do trabalho de Kwan, de 2014, que é uma revisão de literatura bastante densa sobre sarcopenia, tá? Vocês podem perceber que existem setas para lá e para cá, né? Tem muitas setas aí, a gente vai começar a destrinchar esse caminho. Tá? Percebam que todas as setas, né, acabam gerando um final aqui na massa muscular, diminuindo massa muscular. Mas o que gera, né, efetivamente a diminuição, né, o início de tudo isso, tá? A gente está falando da disfunção mitocondrial. A função mitocondrial, ela diminui, ok? Ela diminui significativamente. E alguns estudiosos, incluindo o Kwan, vêm falando que a sarcopenia ela tem um começo na mitopenia. A mitopenia seria justamente a redução do número de mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela extremamente importante para a produção de energia, tá? Principalmente quando a gente fala de fibra do tipo 1 e 2A, que são extremamente importantes para metabolismo energético e também para a produção de força. Tá? Lembrando que as fibras do tipo 2A, elas também têm uma capacidade glicolítica muito grande. Tá? Então, você vai ter um caminho aqui, tá, gerado, né, pela disfunção mitocondrial, tá, que também passa por mecanismos genéticos e epigenéticos. Tá? Genéticos, aqueles já previamente definidos no seu nascimento, e epigenéticos, aqueles que conseguem ser influenciados pelo ambiente, tá? E aí a gente pode falar da inatividade física, do comportamento sedentário, influenciando diretamente essa questão, tá? Isso vai gerar uma cascata de eventos, tá? Vamos começar do lado da disfunção mitocondrial. Primeiro, ela vai gerar, tá, o aparecimento de proteínas pró-apoptóticas, pró-apoptóticas significa que são pró-apoptose, que é a morte celular programada, ok? Que vai gerar um catabolismo celular que vai diminuir a massa magra. A disfunção mitocondrial também vai gerar estresse oxidativo, que é o aumento da produção de radicais livres, e aí falando exatamente das espécies reativas de oxigênio, que também vai gerar a diminuição da massa magra.
O estresse oxidativo, ele gera inflamação, que retroalimenta o estresse oxidativo. E as duas situações em conjunto diminuem massa magra. Tá? Aí a gente vai ter, né, a microcirculação que vai ficar diminuída, tá? Vai ser prejudicada pela inflamação, diminuindo massa magra. A partir da microcirculação, nós temos a desativação de neurônios motores, né? E isso gera também uma diminuição dos fatores tróficos, diminuindo massa magra. Nós temos os hormônios, que são diretamente influenciados pelos mecanismos genéticos e epigenéticos, mas que também são influenciados pelo estresse oxidativo a nível sistêmico, que vai gerar influência direta nos fatores tróficos e vai gerar diminuição de massa magra. Tá? O desuso pela inatividade, né, também vai gerar um remodelamento do neurônio motor, tá? Vai gerar uma mobilidade muito grande, tá? Vai gerar uma diminuição, tá, dos estoques de energia no cérebro, tá? A glia é a reserva energética do cérebro, então vai gerar uma diminuição dessa reserva energética. E isso tudo vai gerar uma diminuição de fatores tróficos, que vai diminuir massa magra. Além disso, tá? A diminuição da massa magra, o estresse oxidativo, a inflamação, a disfunção mitocondrial, tudo isso, juntando com fatores epigenéticos e genéticos, vai gerar uma resistência à insulina significativa, o que vai diminuir o anabolismo, tá? Que vai diminuir massa magra. Tá? Além disso, nós temos o nosso sistema imune, principalmente o sistema imune de forma inata, que vai parar, né? Vai ter uma diminuição, inata não, adquirida, né? Que vai ter uma diminuição grande, significativa, e vai diminuir massa magra, porque o sistema imune participa diretamente do reparo a nível tecidual, ainda mais quando estamos falando de massa muscular. Tá? E também, tá, a diminuição, né, do aporte nutricional, né, existe uma queda de apetite que vai gerar uma queda da ingestão de proteínas que são funcionais para o reparo celular, né, o reparo tecidual, vai diminuir o anabolismo, e isso vai diminuir a quantidade de massa magra. Eu acho que a gente já passou por tudo. Né? Então, vocês podem visualizar a quantidade de coisas que influenciam nessa cinética que acaba acontecendo ao longo do tempo, gerando a sarcopenia. E agora vamos entrar um pouco mais a fundo. Vamos falar um pouco mais a fundo, tá, sobre a sarcopenia. E vamos falar agora das vias de sinalização associadas à sarcopenia. Tá? Então, a gente viu lá que fatores hormonais, do sistema imune, metabólicos, todos eles estão associados ao sistema imune. Ok? E aí vamos começar aqui, tá, pela diminuição da atividade física, que a gente viu que realmente acontece. Isso gera o desuso. E o desuso gera a ativação das vias proteolíticas, das vias que degradam proteínas, tá? Que a gente pode falar que são as vias, tá, gerenciadas pela FOXO e Murphy, tá? Que geram degradação de proteínas, tá? E também outras vias acessórias, como a caspase, por exemplo, ok? A gente também viu que há uma diminuição do anabolismo, principalmente uma diminuição da produção de testosterona nos homens, e a gente pode falar também de estrogênio e progesterona nas mulheres no momento pós-menopausa. Isso vai gerar uma inativação das vias de hipertrofia, das vias de síntese proteica, tá? Diminuindo a síntese proteica. Então, se aumenta a degradação e diminua a síntese proteica, eu tenho uma diminuição do que a gente chama de turnover proteico, que é justamente a degradação sobre a síntese. Se eu sintetizo menos e degrado mais, eu tenho uma diminuição da massa magra. Ok? A partir daí, diminuição de fatores tróficos, vimos também que isso acontece. Também gera uma diminuição das vias de síntese proteica. Aumento da mistatina. A mistatina é uma enzima, né, é uma proteína que induz a atrofia muscular. E ela não só inibe a via de síntese, como estimula as vias de degradação proteica.
ok? Eu também tenho diminuição, tá, do principal regulador de biogênese mitocondrial, e isso gera disfunção mitocondrial, né, chamada PGC1-alfa. A diminuição da quantidade dessa proteína, que é um fator de transcrição importante para a biogênese mitocondrial, gera também diminuição da síntese de proteínas. Por quê? Se eu diminuo PGC1-alfa, eu diminuo biogênese mitocondrial, e se eu diminuo biogênese mitocondrial, eu diminuo a produção de energia do músculo. Se eu diminuo a produção de energia no músculo, eu não consigo prover energia para alimentar a via de síntese. Ok? Além disso, eu também aumento a autofagia, tá? E aí aumento muito para além dos limites que seriam limites protetores, tá? Para a manutenção da massa magra, e isso gera, tá? Além de diminuição de síntese proteica e aumento de degradação, eu gero também, tá? Uma morte celular por autofagia, tá? Morte celular exagerada por autofagia. Além disso, nós temos, tá, a disfunção mitocondrial, né, uma diminuição da função mitocondrial, gerando aumento da produção das espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, gerando morte por apoptose e degradação proteica. Então, nós vimos que, né, nós saímos do macro e viemos para o micro, e estamos vendo que é uma situação extremamente complexa, é a situação chamada sarcopenia. E a sarcopenia, ela gera uma diminuição de massa magra, que vai gerar uma diminuição da atividade física, o que vai gerar o que a gente pode chamar de dinapenia. A dinapenia é basicamente a diminuição da produção de movimento, em decorrência da sarcopenia. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem um evento grande chamado dinapenia, e aí a gente tem a sarcopenia, que é modulada por diversos fatores, que a gente acabou de falar aqui agora, tá? Mas que também é modulada tanto a nível muscular, pela modulação das fibras musculares, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Diminuição do acoplamento excitação-contração, e aí isso aqui é importante também, e aí a gente vai lembrar um pouquinho da fisiologia muscular. A gente precisa de cálcio para gerar contração, porque o cálcio liga na troponina, que ligando na troponina faz uma mudança de conformação no complexo troponina-tropomiosina, libera o sítio ativo da quitina, e aí a miosina, se ligando ao ATP, vai fazer uma mudança de conformação também, ela vai se levantar, e aí ela consegue se ligar no sítio ativo da quitina, realizando a ligação cruzada, e formando a ponte cruzada, né? E aí você tem as pontes cruzadas sendo feitas, e aí você tem a contração acontecendo em série, né? Uma chave de liga e desliga, você vai tendo a contração sendo realizada, e aí você tem o que a gente chama de filamentos deslizantes. Ok? E os receptores de dihidropiridina que eles estão falando aqui são justamente receptores que são ativados quando você tem uma despolarização da célula muscular, ou seja, quando você tem a contração. E aí você tem uma entrada de cálcio dentro dessa célula, tá? E aí esse cálcio, ele acaba sendo gerado, né? Ele acaba sendo gerado pela... né? Ele acaba sendo gerido, na verdade, não gerado, gerido pelo retículo sarcoplasmático, e aí você tem o retículo sarcoplasmático gerando a entrada e saída de cálcio, o influxo e o efluxo de cálcio, fazendo com que haja contração e relaxamento. Se eu perco a diminuição, né? Se eu diminuo a quantidade de receptores de dihidropiridina, eu tenho uma diminuição desse acoplamento de excitação-contração e eu perco o potencial de contração. Okay? E eu perco a possibilidade de gerar tensão. Ok? Isso me gera uma mudança de arquitetura muscular também importante. Tanto na questão do ângulo de penação, como na questão do tamanho do fascículo. Ok? E eu também tenho o sistema nervoso atuando de forma significativa aqui. E eu tenho uma diminuição de todas as ativações motoras, tá? Que no final vão gerar uma diminuição da ativação no motoneurônio alfa, tá? Que vai gerar uma diminuição da produção de força. E isso vai gerar também dinapenia.